Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 14 de janeiro de 2022. Papa abre maior consulta democrática da história da Igreja, que pode mudar o futuro da instituição. Parte 1. No dia 10/10, Papa Francisco abre o que pretende ser o maior movimento de consulta democrática da história da Igreja Católica, uma religião que, ao longo dos séculos, se tornou símbolo de hierarquia rígida, conservadorismo e pouca transparência e, de quebra, comanda um Estado, o Vaticano, de forma teocrática. Nos próximos 2 anos, Francisco quer que a imensa maioria dos católicos idealmente, todos os 1,3 bilhão que se declaram assim sejam ouvidos sobre o futuro da Igreja. Para tanto, conta com impulsos de comunidades locais, em uma primeira fase, assembleias regionais, no estágio seguinte, por fim, o Sínodo dos Bispos marcado para acontecer em 2023 no Vaticano. Temas que vêm sendo trazidos à tona mais recentemente, como maior participação feminina na tomada de decisões da Igreja e mais acolhimento a grupos ainda marginalizados pelo catolicismo tradicional de homossexuais a divorciados em segunda união, devem aparecer de forma recorrente nesse processo de consulta pública, a maior já realizada na milenar história do catolicismo. Além disso, Francisco deve utilizar esse momento para consolidar uma aposta evidente em seu pontificado reformador. Ao definir que o próximo sínodo terá como tema a própria sinodalidade, maneira de ser e de agir da Igreja, ele se inspira no modo de vida dos primeiros cristãos, cujas decisões eram tomadas de forma colegiada. Evidentemente que isso não significa que a Igreja abraçou a democracia. As decisões seguem como sempre respeitando a hierarquia tradicional. A consulta pública é que é democrática, mas caberá ao Papa a palavra final. Contudo, se o sucesso for atingido, a instituição terá dado um passo importante. Para especialistas ouvidos pela BBC News Brasil, a chamada sinodalidade pode deixar de ser um método para se tornar um jeito de pensar. O que significa que o modelo levado ao extremo por Francisco dificilmente poderá ser deixado de lado, mesmo quando outro for o Papa. O que o Papa Francisco está fazendo é abrir a Igreja Católica para se atualizar, pois a ciência está evoluindo e as religiões ou seguem a evolução ou ficarão para trás, como esclarece Allan Kardec no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade, que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias, provém de uma falha de observação, e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito, que originou a incredulidade e a intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas imutáveis, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então a religião, não mais desmentida pela ciência, adquira uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor a lógica irresistível dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessária alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse.
Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas pela experiência essas relações, uma nova luz se fez, a fé se dirigiu à razão, esta nada encontrou de lógico na fé, e o materialismo foi vencido. Balneário Gaivota, 14 de janeiro de 2022. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.